aquela preocupação que tira a sua paz. Não sei se você está se sentindo assim preocupado hoje, ou se já se sentiu com essa preocupação no peito, aquele aperto, aquela dorzinha que incomoda enquanto ela estiver aí. É um sentimento muito ruim, um sentimento muito amargo. É o sentimento da preocupação, porque de fato a preocupação perturba demais os nossos pensamentos e com ele nos acarreta muitos sentimentos ruins. E quando sentimos-nos assim preocupados com algo ou alguma coisa, ai, a solução some, a fé paralisa completamente. E olha, muitos outros sentimentos, como as energias boas, agradáveis e positivas, também diminuem. Você aí está se sentindo assim? Conta aqui nos comentários o que está te incomodando e se a preocupação já foi ou é na sua vida um fato real, vivido. Mas e se eu te disser que até a palavra de Deus fala sobre isso? Você fica aqui comigo para ouvir o que a palavra diz sobre as nossas preocupações? E a sua preocupação, sabia que antes de tudo é muito importante para Deus? Porque de fato, Deus em nenhum momento ele gostaria que nós ficássemos sobrecarregados, principalmente com o sentimento da preocupação. E olha, eu vou compartilhar aqui com você algo muito importante e que de fato é real demais para os nossos corações. Saiba que a sua energia, a energia que você carrega, ela também é transmitida ao seu redor. E olha que eu vou te dizer que a energia existe sim e ela em você é sentida por qualquer pessoa que esteja à sua volta. Você já se deparou estar com alguém que não está de bom humor, está totalmente nervoso ou nervosa e de repente aquela pessoa transmite para você todo aquele sentimento que ela está ali de nervoso e nervosa e você fala assim, ai que energia pesada, ai como eu estou assim, nem sei o que eu estou sentindo. Você já se pegou fazendo isso? Porque de fato as pessoas têm sim suas energias, sendo elas boas ou ruins, sendo elas positivas ou negativas. Mas o que eu quero te dizer é que a sua preocupação, ela não é sua. É um sentimento no qual você está tendo, mas que de fato só piora e só faz mal para você mesma. Esse sentimento da preocupação, eu sei que é muito difícil de controlar. Quando vemos algo, alguma coisa que não está certo, particularmente passamos a nos preocupar. Como vou resolver? Como vou solucionar? O que vou fazer? Como vou sair disso? E aí vem o tal do arrependimento. Arrependimento de ter feito errado, vem a culpa de ter feito algo ou deixado de fazer e vem aquele questionamento. Ai, meu Deus, eu simplesmente fui no impulso e errei de novo. E agora? O que fazemos? O que fazer? E aí? Você já passou por essas coisas? Eu já, e por isso estou aqui, sempre com uma terapia com Deus, fazendo você entender que a palavra de Deus é leve, que Deus, ele quer muito mais de nós do que apenas palavras, aparências e posturas, sabe? Deus quer que vivamos com ousadia, com determinação, com alegria, com paz de espírito.
Deus quer que vivamos sem preocupações, com leveza, com a energia boa. E como eu sempre falo, o nosso olhar é a nossa alma. E quando a nossa alma ela está preocupada, ela está aflita, ela está ansiosa, ela está estressada, ela está com essa energia pesada e negativa, o nosso olhar ele transmite cansaço, fadiga, todas as coisas ruins. A gente precisa se curar disso, sabe? Limpar a alma para a alma ficar mais leve, você ter uma saúde física, uma saúde mental e uma saúde espiritual estabilizada, não é? Você concorda? Então, vamos juntos e eu vou te dizer sobre a preocupação, esse sentimento que nos traz a paralisia da fé, porque de fato paralisa sim a nossas fé, né? A sua fé. Então vamos lá diante da palavra para conhecermos de fato o que diz sobre a preocupação. E olha, no meu estudo de hoje, eu vou te dizer que tá assim poderoso, muitas chaves mesmo. E eu acredito que vai falar para nós aqui, para você, sobre algo bem legal que a palavra de Deus tem me ensinado a cada dia mais. Que de fato temos sempre que ter o autocontrole. Não adianta se preocupar, porque se preocupar não vai resolver nada. Apenas vai tirar o que é de mais importante em você, que é o seu equilíbrio emocional, equilíbrio mental e equilíbrio espiritual. E vai tirar de você toda essa energia gratificante, saborosa e especial que você aí tem. Sabia que dentro de você tem uma energia contagiante? E eu quero te mostrar isso para que você viva sem essa preocupação, porque um dia também eu já tive assim, me preocupava com tudo, até com os pequenos detalhes que eu deixava de fazer o que eu fazia errado, ou me preocupava com o que as pessoas iriam dizer ou pensar de mim, me preocupava se eu havia desagradado alguém, me culpando o tempo todo por algo. E olha, eu vou te dizer que não é legal, não é bom isso. E sabia que até mesmo coisas que as pessoas falavam, questionavam para mim com o meu comportamento, ou com a minha fala, ou com o meu jeito, aquilo ali me ressentia e eu ficava preocupada se eu desagradei de fato aquela pessoa. E eu não sei você. Se você já passou por algo, comenta aqui, vamos fazer a nossa comunhão com Deus crescer cada vez mais. E olha, com o tempo eu passei a entender que de fato essas preocupações só estavam me trazendo dores emocionais e também fazendo com que eu ficasse doente. Então, se uma pessoa me ignorasse, ou me negligenciasse, ou eu mesmo fizesse isso, sempre vinha a culpa, a preocupação, porque elas andam alinhadas. Olha, sentimento ruim nunca vem sozinho. Ele sempre vem preocupação, sempre vem desequilíbrio, sempre vem culpa, sempre vem tristeza. Elas se acompanham, são unidas, mas a gente está aqui para quebrá-las, não é verdade? E se eu te disser que a palavra de Deus tem poder, que a sua palavra também tem poder, porque Deus deu autoridade para nós brilharmos com Ele através da nossa boca, do nosso falar, do nosso ouvir e falar. Então sempre precisamos buscar positividades, precisamos buscar coisas boas para o nosso ouvir, o nosso olhar e as nossas palavras serem positivas, mesmo que estejamos preocupados. E na palavra de Deus diz, dependendo do contexto, as palavras traduzidas, por exemplo, cuidado, ou então preocupações, que é o de fato que nós estamos falando, ou temor, olha só,
e ansiedade podem revelar tanto atitudes corretas quanto erradas na vida de cada ser humano. Olha só, o sentimento de temor é correto como uma postura de reverência a Deus. Reverência é uma forma de respeito, respeitar a Deus. E ainda mais, em virtude de sua santidade, porque como sabemos que Deus, ele é santo, a gente reverencia em respeito. Respeito com o quê, Yane? Respeito com a palavra, respeito com a oração, respeito com a meditação. Meditar é você ficar em silêncio consigo mesmo e conseguir compreender, refletir de fato quem você é, o que você de fato está fazendo, parar, sabe? Desacelerar, porque a gente já é aceleradíssimo, a gente sempre está fazendo alguma coisa. E quando não faz, quando a gente deixa o a fazer de lado e se proporciona um bem-estar de ficar em silêncio por minutos, a nossa mente ela não para. Ou estamos no celular, ou estamos no computador, ou estamos assistindo. A gente não consegue, eu não sei você, mas a gente não consegue parar a mente. Então a meditação ela é feita para isso, para a gente poder parar, desacelerar, se reencontrar com o seu espírito, com a sua alma, com o seu sentir e poder aí nos proporcionar uma meditação. E a meditação na palavra, ela é eficiente. A meditação na nossa fé, ela é eficiente. A meditação em quem somos, na nossa essência, identidade, é preciso. Principalmente nos momentos difíceis também. Super funciona. Respirar, ter postura, isso tudo funciona, porque você respira e a sua mente desacelera. Então todo aquele acarretamento de sentimentos ruins que estão centralizados, eles descentralizam e vão embora, sabe? E a gente precisa fazer isso por nós, porque senão ficamos doentes e ainda mais com paralisia na fé, que é o que a gente não quer, não é verdade? O universo ele gira constantemente. A Terra não para, ela gira, né? Apesar de que tem estudos falando que a Terra está cada vez mais girando menos, mas ela não para, ela gira o tempo inteiro. Então, assim também é a nossa mente, sabe? No entanto, preocupar-se, olha só que lindo, gente. Olha, no entanto, preocupar-se também traz o cuidado é positivo. O cuidado, por exemplo, ele vem também, né? Mas o cuidado, diferente da preocupação, é positiva. E de fato, no estudo até mostrou também que por um gesto que demonstra preocupação com os outros, por exemplo, você está preocupada em ajudar alguém que está necessitado. Você está preocupada em ajudar. Eu estou preocupado com a minha mãe. Não andou muito bem. Eu estou preocupada se aquela pessoa vai chegar naquele lugar sã e salva. Um exemplo. Eu estou preocupada porque alguém não me atendeu. Será que tá tudo bem? Isso é uma preocupação de cuidado, diferente da preocupação que traz sentimentos ruins, por exemplo. Ai, meu Deus, eu tô devendo. Ai, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, meu aluguel tá atrasado.
e eu tô muito aflita. O homem já veio, já me cobrou 3 vezes e eu tô muito agoniada, eu não sei, sabe? Esse tipo de preocupação nos traz tristeza, nos traz nervoso, nos traz estresse. É preciso respirar, é preciso respirar, sabe? É preciso. E ainda mais, quando temos nossa fé, não podemos deixar abalá-la, mas devemos colocar na mão do Senhor. Senhor, Pai querido, Paizinho celeste do meu coração, eu te entrego, eu estou com essa dívida, o aluguel está atrasado, o homem está batendo na minha porta, o que eu faço? Me dê uma solução, me mostre o caminho, me dê um sinal, uma intuição, um discernimento. Espírito Santo de Deus, me oriente, me guarde, me livre de todo mal e me mostre o caminho a seguir. Sabe, devemos entregar. Na palavra de Deus sempre fala que as orações, as súplicas, entregar aquilo que tá te afligindo, ou até mesmo as suas gratidões diante de Deus, você tem que entregar nas mãos do Senhor, através de que? Da oração, sabe? Do meditar, do tirar tempo com Deus. Então, se algo tá te preocupando, te trazendo essas aflições a todo momento, entregue nas mãos de Deus, saiba. Pode até demorar 2 minutos, ou 1 hora, 2 horas, ou o dia inteiro. Mas você terá resposta. O seu coração terá paz. Paz interior de verdade. Quando você entrega, você sente paz. E pode tudo estiver dando errado. E ao mesmo tempo, pessoas virem falar o que quiser para você. O seu coração está contrito com Deus, você sabe a sua essência, sua identidade em Cristo? Ótimo! Isso vai te ajudar a fortalecer quem você de fato é. As suas dívidas não terão poder com você. A sua preocupação também não, muito menos a culpa, porque ela não é sua, ela está aí de intrusa. Então, todos esses sentimentos ruins não foi Deus que mandou para você, não. Às vezes acarreta de termos esses problemas, essas dificuldades, essas ansiedades, essas preocupações, porque de fato andamos trilhando caminhos que trouxeram essas consequências. Mas não se preocupe, não se preocupe. Deus, ele já está em ação, ele já está agindo, ele nunca deixa de respondê-lo ou respondê-la em nenhum momento. Deus, ele não quer sobrecarregar a sua vida, muito menos o seu coração e a sua mente, porque ele te ama. Ele ama você do jeitinho que você é, do jeitinho que você está. A única coisa que ele pede é que você confie nele, se agregue nele, esteja nele. Tira um tempo para com ele, sabe? Para tomar aquele bom café com Deus, para tomar aquele bom chá com Deus, para uma meditação com Deus, porque a fé, ela move coisas impossíveis e as possibilidades em Deus são bem maiores do que a gente pode imaginar. E a nossa preocupação, a sua preocupação, ela não é sua e de nada vai adiantar se preocupar ainda mais nela. Entregue nas mãos do Senhor, faça uma bela oração, tire aquele tempo para dar aquela respirada boa. Até mesmo sentir o vento, sentir a natureza. Sabe, uma das coisas que eu gosto muito é quando olhamos para o céu e de fato percebemos que o universo é imenso. O céu é contagiante com suas cores azuis infinitas. E aquelas nuvens brancas que ao mesmo tempo parece que tem uma nuvem nublada no meio, vai chover e você fica, agora vem. Mas de repente aquela nuvem desaparece nubladíssima, como se viesse uma tempestade em sua direção. E aí o céu fica totalmente brilhoso, aquele sol iluminado aparece e você fica, cadê a chuva? Sumiu e o sol do nada brilhou? E assim também são as tempestades das nossas vidas, a sua vida. Quando você pensar que já não tem mais saída nenhuma,
Ai, aquela soluçãozinha vem e Deus te mostra que o céu de fato. Ai, o céu! O céu não tem limites. E Deus, ai, Deus também não tem não. Para fazer as coisas por você acontecer, Deus faz muito mais. Então a sua preocupação não é sua. E olha, e mesmo que você se preocupe, e mesmo que você se preocupe e ache que sua conduta sempre está errada, pode até paralisar sua fé por segundos, por minutos, até por hora. Mas saiba que a fé ativa na vida de cada um de nós, ela nos traz muito benefício. Então, por isso que antes de tudo, mesmo que naquele momento você se estressou pela preocupação, se preocupou ainda mais porque veio outros sentimentos à tona, respire fundo, tire um tempo para você, medite, faça oração, entregue tudo para o Senhor e olha, a ação de Deus vem sobre você. Ao nos preocuparmos, assumimos responsabilidades que não foram dirigidas a nós. Jesus repetidamente ensinou: não se preocupem, não se preocupem. Mesmo em relações às coisas básicas da vida, não se preocupe. Gente, quanto que é lindo, né? Não se preocupar. Você tem uma Bíblia em casa? Quer pegar a Bíblia aí pra gente ler juntos? Em Mateus, vamos ver aqui, Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 34. Tá preparado pra gente ver o que fala aqui na palavra? Olha, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, não precisamos estarmos preocupados. Mesmo que o dia esteja mal, mesmo que o dia esteja turbulento, cheio de aflições, cheio de... Sabe aquele momento chave que começa a dar tudo errado? Uma coisa quebra, outra coisa cai, uma notícia ruim chega, outra atrás dela, e você coloca a mão na cabeça e diz: Senhor, o que foi que eu fiz? Tá vindo tudo ao mesmo tempo, parece que uma notícia ruim traz a outra. Ou então você diz assim: hoje é o dia que as coisas não estão indo bem, tá dando tudo errado. Mas eu te digo, são sinais de que algo realmente não está certo. Mas não significa que as coisas maus estão vindo em sua direção para te atingirem. Mas saiba que é somente para tirar o teu autocontrole, somente para abalar a tua fé, somente para abalar a tua confiança em Deus. Mas, de fato, se nós nos bloquearmos de todos esses sentimentos ruins, buscando sempre usar a fé ao nosso favor e firmar ela em nosso coração, que é a nossa alma, olha, eu te digo que as emoções ruins não entram, não. Agora, as boas se fortalecem, se reerguem e brilham ainda mais em sua direção. E aquela energia boa, ela transborda sobre a tua vida e sobre todas as preocupações que estão tentando tirar o seu autocontrole. Não é lindo? É muito lindo. Deus de fato é muito precioso. E ele nos mostra ainda mais dentro da palavra. Olha, a preocupação divide a mente entre pensamentos úteis e fúteis. Então, se preocupar com pessoas ou com coisas importantes e boas, de fato,
não é algo ruim, porque traz para nós, para nossa mente, para os nossos pensamentos, coisas úteis, como ajudar o próximo, como melhorar aquela situação em casa. Isso é um pensamento positivo, é um pensamento de preocupação positiva. O que você pode fazer para melhorar algo, para ajudar alguém ou a si, para evoluir? É uma preocupação de evolução, de mudança, de melhoria, de ajuda. Agora, quando você se preocupa no que ainda nem aconteceu, mas com medo de dar errado, com medo, ali não é para mim, vou ficar na rua, não paguei meu aluguel, fiquei na rua. Ou então, não paguei aquela dívida, a pessoa vai vir atrás de mim. Aí começa a dar aquele medo, aquele tremelique. Eu mesmo não gosto de ser cobrada, não. Dá um negócio e você fica aflito. Esse tipo de preocupação nos deixa doente, não é verdade? Essas preocupações com coisas assim materiais deixa a gente doente mesmo, sabe? Então esse tipo aí, na Bíblia fala que é um tipo de mentalidade e pensamentos fúteis que faz a pessoa ficar realmente doente, triste, acarretada de culpa, acarretada de arrependimento. Então esse tipo de sentimento não é bom, nós temos que controlar ele através do respirar, da meditação em Deus, na palavra, sabe? Acreditando sempre, sua fé, ela é sua. Ninguém pode tirar e ninguém pode controlar. Você não pode dar espaço para pessoas e coisas dizerem que você é inferior, porque você não é inferior. E você não pode dar consentimento. Essas pessoas e coisas só entram na sua mente, no seu coração, quando você dá consentimento para que elas te perturbem, para que elas te preocupem, para que todas as críticas, que todas as dívidas, que todos os erros, o passado, os desacertos te preocupem, te desequilibre. Então esse consentimento é seu, só você pode alterar, só você pode assinar embaixo e só você pode colocar a sua digital. Então não dê a sua digital para ninguém, não coloque sua assinatura para ninguém, não dê aval para ninguém desestabilizar a sua vida, mas olha a chave. Coloque nas mãos do mais poderoso, que é o centralizador de tudo, todas as coisas e do universo inteiro. Assina ali, sabe? Fala: Senhor, te entrego, me ilumine, brilha em mim a tua presença. E assim as tuas energias serão firmadas em Deus, protegidas, guardadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Olha, eu vou te dizer que esses sentimentos assim são bem difíceis, sabe? Porque a preocupação ela é muito mais além do que uma simples palavra. Então devemos tomar bastante cuidado com ela, porque muitas pessoas não conseguem controlar e a saúde mental ela é precisa, tá? Ela é precisa. Preocupar-se não altera absolutamente nada. Na palavra de Deus fala que preocupar não altera absolutamente nada. Ainda assim, no capítulo 6 de Mateus e versículo 27 só, é rapidinho. Eu separei aqui algo que fala muito sobre isso e eu vou ler aqui com você. Qual de vós, tá falando na palavra, por ansioso que esteja, ou seja, preocupado, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Nenhum de nós, não é verdade? Nós não podemos voltar no passado e melhorar nada. Nem o erro, nem o acerto, nem o caminho e nem os arrependimentos. Não podemos melhorar. De fato, o que fizemos, o que está feito, está feito.
mas podemos melhorar as nossas escolhas e decisões do que sentir e de como está a partir de agora, a partir desse exato momento. Você sabia disso? Que podemos escolher, decidir, melhorar, se estabilizar nas nossas emoções a partir de agora, desse exato momento aqui, eu e você e eu, você aí do outro lado. Pois eu estou juntamente com você e eu quero que você segure minha mão. Vamos juntos nessa. Tirar todas essas preocupações, esse sentimento ruim, curar isso tudo para que possamos brilhar cada vez mais na fé, na imensidão das energias boas, na cura, sabe? E estarmos alegres, transbordando amor, transbordando fidelidade, lealdade, comprometimento, união, transbordando o sorrir da alma, o sorrir do espírito, o sorrir destes humanos que somos, sabe? E viver de fato o que realmente nascemos para viver, com propósito, essência, identidade. Viver realçando ainda mais a riqueza, a beleza que há dentro de cada um de nós. Porque, como eu sempre digo, em cada um de nós existe uma estrela mais brilhante que todas, Espírito Santo, nosso Consolador. E olha, na palavra de Deus diz mais: serve apenas para nos desviar o nosso olhar das coisas de Deus e da fidelidade, da justiça divina. Ao invés disso, desviamos nossa atenção para as coisas da vida, como os bens materiais, por exemplo. É um exemplo aqui, tá? Então, em Mateus, ainda assim, Mateus capítulo 6, novamente, o versículo 31, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos. Essas preocupações são contínuas, né? E ela vem em algum momento da vida, porque as responsabilidades vêm, nós ficamos adultos e até mesmo quando somos crianças, quantas pessoas que necessitam de um abraço, de um acolhimento, de uma ajuda, sabe? E quantas delas ficam preocupadas com o que há de divertir, de comer, de beber, de dormir. Então, realmente, a preocupação, ela é algo assim interno e que temos que trabalhar. E se você tá aqui comigo, poxa, vamos trabalhar juntas para que possamos ser fortes, corajosos e ficarmos ainda mais alinhados com o nosso autocontrole, né, com a nossa alta disciplina no sentir sentimentos positivos. E olha, na palavra de Deus, tá quase terminando, tá? Então, só mais um pouquinho, porque eu tenho que finalizar aqui o estudo, senão a gente acaba não entendendo de fato o que Deus quer para com nossas vidas, tá? Para com a sua vida, principalmente. Olha, na palavra diz: a preocupação sufoca e constitui um sentimento destruidor que corrói nossa energia e tenta elevar a força humana acima da força de Deus e dos planos divinos. Que é com o quê? Com todos esses sentimentos ruins. Sabia? É a outra parte do nosso eu humano. O nosso eu de usar sempre a raiva, o estresse, a explosão, sabe? Você já prestou atenção que os sentimentos ruins, eles nunca trazem uma atitude boa, uma fala agradável, um comportamento bacana, mas que as energias boas, que são os sentimentos bons, sempre nos traz aquela energia agradável, aquela presença estável, aquele transbordar diferente, aquele sorrir, aquela fala doce, serena, leve, harmoniosa.
Você já prestou atenção que há uma diferença grande em sentimentos bons e sentimentos ruins? Você já prestou atenção nisso? Porque de fato, nós escolhemos sentir tudo isso. Se sentimos amor ou se deixamos de sentir. Se sentimos empatia, ou deixamos de lado esse sentimento e seguimos em frente. Se sentimos egoísmo ou se temos um olhar mais solidário. Então sempre nós decidimos primeiro sentir, sabe? E Deus, ele deixou isso livre para você, para mim, esse sentimento livre da decisão, das escolhas. Por isso que falamos muito da cura interior, essa cura que nos liberta, que nos leva a reconhecer a nossa consciência, ter uma consciência aberta, uma mente mais aberta, mais livre, uma visão mais estabilizada, sabe? E tudo muda, gente. O conhecimento é vida. O conhecimento, ele nos traz muitas possibilidades boas de crescer. Evolução também é vida. Então podemos mudar, podemos evoluir para melhorar o nosso eu. Porque sem nós não nos melhoramos, como podemos transmitir algo ao outro, não é verdade? Então, olha, de fato, a preocupação sufoca sim. E quando ela sufoca, nossa, traz com ela fraqueza emocional, fraqueza espiritual, fraqueza interior. Nos sentimos fracos, nos sentimos assim, acabados, né? Olha, fontes de preocupação incluem mudanças, falta de entendimento e falta de controle de nossa vida, que é o que acabamos de falar, de citar de fato, né? Que ela traz vários sentimentos, a gente perde o autocontrole totalmente das nossas emoções, das nossas atitudes, falas, que foi o que nós falamos. E diz mais no nosso estudo bíblico de hoje: a preocupação abre a porta para as coisas do mundo, que são as preocupações com as coisas da vida. Essas coisas das quais citamos no versículo anterior de Mateus 6:31, com que a vez de comer, de beber, de vestir, de pagar o aluguel, ou mesmo de pagar aquela dívida, ou de como vou para a escola, não tem ônibus, não tem carro, não tem bicicleta, não dá para ir a pé, ou como vou solucionar aquele problema. Problema é a acarretação de coisas fúteis na nossa vida, porque essas preocupações a gente tem que entregar nas mãos de Deus, sendo as preocupações, ou seja, elas as gratidões. Tudo quando a gente acostuma entregar nas mãos do Senhor, as soluções vêm, nossa mente se abre para as possibilidades. Como eu sempre falo, sempre há algo possível. Nada é impossível para aquele que tem fé, para aquele que acredita, para aquele que transmite as suas energias boas. E nas mãos do Senhor, nossa, é poder demais, olha, muito poder. Então, seguimos aqui. A preocupação abre porta para as coisas do mundo, como a gente já falou. E embora, até eu vou dar uma passagem, lá em Gênesis, quando foi por ali no meado de Gênesis a Êxodo, fala muito sobre a questão de Moisés na travessia ali do Mar Vermelho. Provavelmente você já escutou a história, a passagem da Bíblia que fala de Moisés, não é verdade? Com o povo de Israel, né? Então, olha só o que fala. Quando, embora os filhos de Israel tenham visto Deus abrir o Mar Vermelho lá na travessia, porque eles de fato moravam no Egito como escravos, tá? Eu vou explicar um pouquinho para que você que não viu a história saiba. Os filhos de Israel eram filhos de Israel, porém eles viviam no Egito, sendo escravizados
pelos faraós. E aí, tantas outras coisas aconteceram, deram em si a libertação, como foi prometido pela palavra do Senhor. E Moisés foi com os outros discípulos que estavam acompanhando, né? Foi em seguida na frente para trilhar o caminho. E através de Moisés, usado pelo seu cajado, através de Deus, do poder divino, abriu um mar imenso que se chamava Mar Vermelho. E através desse mar sendo aberto, que ficou horas aberto, pensa, um mar se abrindo divinamente. Os céus praticamente se abriram com aquele mar. E aquele povo, até então, passou com medo, com ansiedade, com preocupação. Provavelmente, com certeza, a maioria ali estava. Mas Moisés foi o primeiro a passar. E assim todos foram seguindo. Porém, o faraó se arrependeu e todos os soldados de Faraó o acompanhou. E aí, com aquele arrependimento da libertação do povo, que seriam seus escravos, ele foi seguindo, porque queria que eles retornassem, ou então eles o... Então, o que aconteceu? De fato, tinham chegado já do outro lado. Quando eles chegaram, provavelmente, penso eu, assim diz a palavra, mas na minha imaginação, Faraó e seus soldados nas suas carruagens e cavalos dourados, com suas armaduras, espadas. Tenta calcular comigo. No meio do mar, mas não tinha chegado ainda de fato, quase chegando. O mar faz o quê? Diz que engole a todos. Muito forte essa passagem, muito forte, muito forte. E engole a todos os soldados, faraó, carruagem, cavalo, espadas, sabe? Armaduras. Mas nisso, todos os filhos de Israel, como assim era chamado por Deus, porque Deus, né, constituiu a todos como filhos. Moisés, então, chegaram do outro lado sãos e salvos. Mas olha o que diz o estudo. Embora os filhos de Israel tenham visto Deus abrir o mar vermelho para libertá-los do Egito, eles não creram que ele, que ele providenciaria água no deserto para suprir as necessidades dele. A preocupação é o oposto da fé, e o ato de preocupar-se sugere que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida e suprir as nossas necessidades. E olha, eu vou te dizer mais, não se preocupe, porque a preocupação é o oposto da fé, como diz o estudo. E quando deixamos de usar a nossa fé ao nosso favor e nos preocupamos, de fato, dizemos para Deus, nossa, o Senhor não vai fazer acontecer. E Ele vai. Sabe por quê? Porque mesmo com aquele povo duvidando de Deus, mesmo questionando, reclamando, murmurando, que é algo que Deus não gosta, que nós murmuremos, né? Reclamemos de tudo e todas as coisas. Ele prefere que agradeceremos e que colocamos na presença dele, de fato, que estamos nos preocupando. Mas o que eu quero dizer é que mesmo aquele povo se preocupando, reclamando e tudo mais, questionando, caindo em cima de Moisés, Deus disse, bata na pedra com o seu cajado e daí a água sairá. Sabe? Só que até Moisés já estava preocupado e já estava zangado, que até a fé de Moisés já estava sendo abalada de tanto cansaço, sobrecarregado provavelmente, milhares de pessoas em cima. Aí ele fez o quê? Ele não tocou com seu cajado, não. Ele deu-lhe uma paulada, tipo, na pedra. Deus ficou, Moisés, eu pedi para você colocar o cajado
Mas Moisés foi bater com fúria. Ele ficou furioso e bateu na pedra. Mas, mesmo com Moisés com fúria, mesmo com o povo ali do outro lado reclamando, e Deus olhando lá do céu e dizendo: poxa, eu tô fazendo, mandei maná do céu, mandei comida há várias noites, vários dias, sabe? Abri um mar imenso com peixes, tubarões, água fundíssima. Vocês passaram, sabe? Fiz de tudo para que vocês não sofressem e vocês ainda duvidam de todo o poder que tenho. O que mais preciso demonstrar? E daí, mesmo assim, Deus falou: poxa, eu tenho um coração humilde, eu sou generoso, eu amo cada um de vocês. Aí foi lá e fez o quê? O que ele fez? Você sabe dizer? Jorrou água da pedra, e a água era suave, era gostosa, era vívida. Diz na palavra de Deus que aquela água era saudável. Era uma água transparente que brilhava na luz do sol, fazia arco-íris. Então imagina só quão poderoso. Olha, de fato, eu fico lendo o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, na verdade, eu choro em lágrimas, porque eram tantos milagres que eles presenciavam, sabe? Era maná caindo do céu, era água saindo da rocha, era enfermidades sendo curadas automaticamente. E não era mágica temporária, não. Era algo infinito, calculado 100%, que as pessoas olhavam, falavam: poxa, de onde que vem? Olha, o maná que Deus mandou no Egito, olha, não estragou não. Só foi estragar quando eles desobedeceram, porque Deus falou: não precisa se preocupar, vocês se alimentam aí, todo dia nesse tal horário vai ter um alimento saudável, gostoso, prontinho para vocês comer, vocês não vão nem precisar se preocupar. Mas aí eles ficaram com tanto medo de faltar na mesa, tanto medo de ficar sem comer, que foram comendo, guardando, comendo, guardando, que no fim Deus falou: não precisava disso. Aí juntaram aquela comidona toda e acabou estragando, porque precisava que estragasse para mostrar que ali Deus não estava deixando faltar. Aí, depois de uma oração e de uma súplica de Moisés, né, pelo povo, Deus mandou mais, mas tudo muito gostoso. Disse que era o maná mais delicioso que havia na terra. Era um pãozinho quentinho, gostosinho, deliciosinho. Já imaginou isso? Consegue imaginar? Sabe? Olha, e para a gente finalizar aqui sobre a preocupação, que não devemos nos preocupar, porque como Moisés, como vários outros discípulos, como várias nossas histórias, Deus nunca há de deixar de faltar, sabe? Deus sempre usará pessoas, Deus sempre usará coisas para nos mostrar que ali é a ação dele nas nossas vidas. Então a preocupação, ela pode até vir, mas a gente decide o que escolher, sentir o bem ou sentir o ruim. Então não vamos deixar ela entrar em nosso coração, não, tá? Aí fala ainda mais. A preocupação provoca o medo, que exclui a fé, portanto, no juízo final, os covardes estarão do lado dos incrédulos. Essa palavra é forte, mas é verdadeira, é franca e nos ensina a ficar firme com a fé. Porque, de fato, Deus, na palavra de 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 25 diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Desses dois versículozinhos, pequenos versículos, eu tiro a conclusão de que os corpos, eles podem ser físicos, mas os corpos também podem representar o nosso irmão, as pessoas que estão ao redor.
e até mesmo nós. O nosso corpo, se nós sentimos uma dor aqui, no outro dia praticamente estamos sentindo uma dor quase igual aqui. Se é no coração, no outro dia é na cabeça. E aí vai, por quê? O corpo vai mostrando que essa dorzinha tá dando um sinal de que alguma coisa aqui tá inflamada. Alguma coisa da sua saúde não está certa. Ou seja, ela emocional, porque você sabia que o emocional nos traz hematomas quando não estamos indo bem. E a saúde também física, ela vai nos mostrando através de dores, queimações. Então, precisamos cuidar, sim, dos sentimentos que temos, desses sentimentos ruins que temos que nos curar dele e nos livrar. E se uma pessoa estiver precisando de ajuda ou algo que a gente possa erguer a mão, por que não também olhar para aquela pessoa, não com desdém, mas com empatia e com gentileza, porque eu acredito que tudo que plantamos retorna pra gente, sabe? Tudo que você planta, você colhe pra si. Então, minha mãe sempre dizia, na verdade, que sempre quando você fizer algo a alguém, sempre lembre o que você gostaria que fizessem por você. Então, antes de você abrir a boca ou ter atitudes que não vai te agradar, que você vê que não gostaria que falassem para você ou que fizessem com você, dê o primeiro passo para as boas atitudes e as boas falas, tá bom? Olha, e eu vou te dizer que na palavra, para a gente terminar, termine com segurança de que absolutamente nada pode separar você do amor de Deus, que é o grande eu sou. No lugar de ansiedade, devemos oferecer ações de graça livremente com o coração restabelecido e confiança em Deus. Que palavra mais linda, mais sensata. E eu finalizo com vocês aqui em Salmos. Só para finalizar, tá? É em Salmos 112, 7 e 8. Salmos 112, 7 e 8. Vamos ver para finalizarmos? 7 e 8. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme. Ai, que lindo, meu Deus. Confiante no Senhor, o seu coração bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Deus, ele te honra. Ai, quando temos obediências em Deus, quando obedecemos, quando entregamos, de fato Deus age e aqui ele fala, mesmo que você receba más notícias, deixe o seu coração firme, confiante no Senhor, seu coração bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários, as pessoas que te perturbam, as coisas que te perturbam, ou seja, qualquer coisa que esteja te preocupando, Deus vai cumprir os desejos do seu coração. Coração que nele entrega suas dores, Deus faz muito mais, muito além do que podemos entender, enxergar. É só acreditar que ele vai por você, vai por você. Ei, não se preocupa não, Deus está contigo, viu? Na sua direção, Deus tá assim, tá bom? Então essa é a minha palavra para você hoje, espero que tenha ficado aqui comigo e se você ficou, tô muito feliz! Curta, sabe? Se inscreva, compartilhe. Todos os dias aprendemos que de fato a fé
ela nos move. Os pensamentos bons, ele nos move, sabe? As coisas boas nos movem. É uma questão de querer sentir, sabe? Coisas boas. E sempre acreditar que em algum lugar sempre tem coisas boas, pessoas boas, energias boas, agradáveis e positivas. E eu tô aqui, sua amiga, sua irmã. Segura na minha mão, vamos junto. Todos os dias, às 8 horas. E mesmo quando eu me atrasar, às 9, 9h30, eu tô aqui, não passo desse horário. E se você ficou comigo, um abraço, tá? Eu sinto o mesmo sentimento que você. Somos estrelas de Deus, sim. Estrelas brilhantes nessa terra para transbordar e levar amor a todos. Esse é o meu propósito. E o seu, qual é? Espero que esteja nas próximas, porque eu vou estar aqui. Diane, para você. Estrela de Deus, Papai do céu, Paizinho celeste, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, te ama. Não se preocupe, entrega tudo e você vai ver. Toque, toque, abre a porta do seu coração para receber. Tchau, até a próxima!